Olá, você está conectado no canal do Voges. Ele é engenheiro eletricista, ele foi ministro de Minas e Energia do governo Itamar Franco. No segundo mandato da presidente Dilma, foi líder do governo. Em 2014, disputou o governo de Mato Grosso do Sul. Em 2015, foi preso, acusado de obstruir a investigação da Operação Lava Jato, caracterizando que, na época, então, teria traçado um plano de fuga para o, então, executivo da Petrobras, Nestor Severo, e, em 2018, foi absolvido de todas essas acusações. Eu vou conversar agora com o ex-senador Delcídio do Amaral. Tudo bem, senador? Tudo bem, Voges. Eu quero registrar a satisfação, de você me dar essa oportunidade de falar através do seu blog no canal do Voges, para toda a nossa gente do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Bom, eu aqui agradeço essa oportunidade também de poder contar aqui com uma entrevista de qualidade como é esse bate-papo com o senhor. Queria começar reportando aquela época lá que deu todo aquele tumulto, onde teve uma gravação que o senhor estava com o filho do Nestor Severo, e aí foi acusado de estar traçando um plano de fuga, no final foi absolvido. O que aconteceu naquele episódio? O que o senhor realmente pretendia com aquela conversa? Na verdade, Voges, é importante a sua pergunta. Eu, ao longo do processo, eu perguntava para alguns advogados que foram, inclusive, ministros do STF, quem é o político em Brasília que, quando é procurado por alguém, não se compromete a ajudá-lo. Em todas as instâncias ministeriais, judiciais e assim por diante. Aquilo é como o inglês chama bullshit. Aquilo ali é a conversa que naturalmente acontece em vários lugares e é o dia a dia da política, E isso ficou caracterizado. Eu fui absolvido em primeira instância pelo juiz Ricardo Leite em 2018, em julho de 2018. O Ministério Público recorreu e agora eu fui novamente absolvido pela turma, absolvido por unanimidade e as provas também tornadas nulas. Esse é que é importante do meu processo. Eu fui absolvido independentemente de qualquer coisa. E as provas também foram consideradas nulas. O que demonstra que eu não fiz nada de má fé. Muito pelo contrário. As conversas e ao longo do processo ficou muito claro que nós estávamos sendo chantageados mesmo. O senhor acha que foi vítima de uma armadilha? Sem dúvida nenhuma, foi um flagrante forjado, montado pelo procurador à época, Marcelo Miller, e pela família Severo, com o intuito de tentar libertar o Severo. Essa é a verdade nua e crua, está isso constatado não só pelo juiz de primeira instância, mas pelo TRF1. Como é que o senhor tratou esse episódio na época? Houve um pedido do presidente Lula? O senhor chegou a discutir com o presidente Lula sobre essa situação? Qual que foi a orientação? Não, eu conversei com ele estava preocupado, e com razão. Porque ele já estava antevendo as consequências do que viria, e hoje as notícias demonstram que é um processo que ainda vai ser amplamente discutido pela sociedade, até pelas polêmicas que têm surgido ao longo das últimas semanas. Eu não faço juízo de valor, até porque fizeram juízo de valor a meu respeito, e depois ficou claro que eu fui uma vítima e fui injustiçado. Mas, de qualquer maneira, os fatos que estão acontecendo agora vão levar a sociedade a uma reflexão de tudo que ocorreu, basicamente. O pré-julgamento, Então havia efetivamente uma preocupação e eu, como tenho uma postura absolutamente... Eu sempre atendi todo mundo e sempre fui cordial, educado, você me conhece. Nunca persegui ninguém, não faço política com ranço, não olho no retrovisor. Eu procuro sempre ajudar.
E aí me propus a recebê-los. Foi quando eles armaram a casa de caboclo para mim, né? E com todas essas consequências que foram muito duras na minha vida, mas que me ensinaram muitas coisas. O que, por exemplo, senador? Primeiro, eu estava meio dessas dificuldades todas que eu enfrentei, foi a soberba. Eu tinha crescido tamanhamente na República que eu já não tinha mais noção daquilo que é o verdadeiro da vida, as coisas simples. Então eu aprendi a duras penas. Deus, ele pega os seus filhos, né, e mostra como é a realidade das coisas. Então eu aprendi muito. Calcei as sandálias da humildade, né? E outra coisa também, durante esse período, eu me fortaleci muito do seu ponto de vista cristão, espiritual. O senhor se converteu, né? Tive um apoio. Eu sou de formação católica, mas não posso deixar de registrar que tive a mão generosa de pastores evangélicos, apóstolos, né? No sentido de me confortar, orar comigo, com a minha família, com os meus amigos. E hoje, sem sombra de dúvida, Borges, eu sou um outro homem. Sei dos meus erros, como também sei das coisas certas que fiz. O importante é reconhecer, né? Essa espiritualidade, ela é muito importante para se transformar num novo homem. O senhor falou em família. Como é que foi? Quais foram os reflexos desses episódios, da sua prisão, da sua cassação, diante da família? Muito duro. Você conhece minha família, né? Minha família nunca teve envolvimento com política. Eu costumo lembrar sempre as minhas filhas, a escola que elas estudavam aqui em Campo Grande, os colegas, né, de escola só souberam que elas eram minhas filhas no último ano. Minhas filhas nunca tiveram nenhum envolvimento político. Foram absolutamente discretas e nunca usaram a minha posição para tentar se fazer valer em alguma coisa. E minha mulher é empresária. Toca a vida dela. E toca a vida dela. Então você imagina, para quem nunca militou nisso, se vê diante daquela situação, bullying, dificuldades, o Borges, algumas coisas são óbvias, né? Mas você sofre pessoalmente, seus amigos sofrem. Financeiramente você leva um baque, porque você passa a ter gastos adicionais que não estavam previstos na sua receita. Então tua vida vira completa de cabeça para baixo. Então você tem que ter uma força, você tem que ter uma fé, né? Eu conheço muita gente que passou por isso e as pessoas não se recuperaram. Estão depressivas. Mas aí deixa eu lhe perguntar, aí entra a importância de Deus na sua vida, da fé e da família. Sem dúvida nenhuma. E aí, Borges, primeiro a questão de Deus, né? Eu hoje, por exemplo, além de frequentar células, né, e não faço como muitos políticos o fazem, né, que oram, parecem homens santos, né? Eu acabei abraçando por necessidade mesmo. Então é uma coisa espontânea, natural, não tem nenhum outro viés, né? Eu estou estudando a Bíblia agora. Uma vez por semana eu estudo a Bíblia com teólogos. Ou seja, eu estou trabalhando duro com a minha fé. Não digo ser pastor, mas dar palestras em igreja. Eu não tenho, eu não tenho esse objetivo, não. Mas eu tenho muito interesse em colocar Deus no meu coração cada vez mais. E confortar os outros. E confortar os outros e, através de atitudes, levar uma vida cristã. Família, eu me lembro que num certo momento em que a palavra não encontra outra palavra, me perdoe, que o senhor estava realmente no chão, uma das filhas do senhor escreveu uma carta linda, que até eu me emocionei. Como é que o senhor recebeu aquela carta naquele momento? Aí foi a hora de repensar a vida? Rapaz, você sabe que
Eu lembro disso aí, eu fico emocionado pelo seguinte, eu estava recém-operado. Eu fiz uma operação, estava na casa do meu irmão em São Paulo. E aí eu deitado na cama, a Maica comigo, e nós vendo televisão. Aí ela me disse assim, Del, que é o nome que me chamam, né? O Mário Eduardo escreveu alguma coisa. Eu falei, ai meu Deus do céu. Justamente agora, eu tinha recém saído de Brasília. Aí ela falou para mim, mas eu acho que o texto é bom. Aí eu falei assim, veja o que é. E quando eu li, eu fiquei emocionado. Talvez na hora eu não querendo dar nenhuma publicidade daquilo tudo que a gente vinha sofrendo, mas foi uma coisa extremamente... tocou muito na gente. Quanto em mim... Apertou o coração, né? Eu li, ela postou no Facebook. Apertou muito o coração. E curioso, esse dia eu saí para almoçar no sábado, com os amigos, inclusive daqui de Mato Grosso do Sul, quando aí me liga o Fausto Macedo, o decano, é um jornalista investigativo muito conhecido do estado de São Paulo, e aí ele me pergunta assim, senador, eu vi o que a sua filha Maria Eduarda escreveu. O senhor me autoriza a colocar no meu blog esse texto? Blog do Estadão. Uhum. E ele colocou. Isso era meio-dia e meio. 6 horas da tarde ele me liga e diz assim, senador, é inacreditável. Esse texto já teve 660 mil views. Então, um negócio assim, o texto é um primor. Aliás, essa minha filha, que é jornalista, tua colega de profissão, ela escreve muito bem. Escreve com a alma. Esses são os melhores textos. Deixa fluir o que o coração está falando, né? Isso mesmo. Então é uma coisa que para mim me calou profundamente. Deixa eu lhe perguntar, a gente já falou 2 ou 3 vezes em amigos. Como é que foi depois que o senhor perdeu a caneta, perdeu o poder? Sobraram amigos? Sobraram poucos amigos? Ficaram poucos, mas leais. E outra coisa, Borges, interessante, alguns que a gente considerava amigos, eles desapareceram, e outros que a gente não dava muito valor, foram companheiros. Então como é que a vida tem uma dinâmica, né, extraordinária, é uma coisa assim, inacreditável, sabe? E eles foram muito companheiros meus. Às vezes a mão estendida vem de quem a gente menos espera, né? Entendeu? E tinha gente que vivia aqui na minha casa, bebia da minha bebida, comia da minha comida, né? E zarparam rapidamente, né? Mas eu compreendo, o Fernando Pessoa que disse que quem questiona muito a vida é sinal que não entende, né? Eu não sei se eu entendo alguma coisa da vida, mas eu não questiono mais. Eu aprendi muitas coisas. Parou. O senhor levava uma vida assim O senhor foi um dos senadores mais influentes da República, levava uma vida glamurosa, homenagens, festas, eventos. Hoje, com essa nova visão que o senhor tem, espiritualista, qual que é a importância disso aí? Eu sou um camarada que eu gosto da vida. Eu gosto de viver, né? Eu tenho uma formação muito plural, Borges, porque eu me formei engenheiro, fui trabalhar na Chesf lá, Paulo Afonso IV, a usina hidrelétrica que eu tive a oportunidade de, agora quando casou minha primeira filha em Recife, eu andei por Sobradinho, Paulo Afonso, Xingó, que eu inaugurei com o presidente Itamar como ministro de Minas e Energia. Depois eu fui para Tucuruí, no Pará, na Amazônia, quer dizer, depois de passar no Nordeste, eu fui para a Amazônia. Fui o chefe da usina de Tucuruí, um projeto espetacular. Depois virei o primeiro diretor empregado do sistema Eletrobras. Nenhum empregado tinha assumido uma diretoria de alguma empresa da Eletrobras. Depois disso eu fui para a Shell, morei na Europa. Na Europa, pela Shell, andei no mundo inteiro.
Vivi num país tolerante, porque a Holanda é um país ultra super tolerante, porque os holandeses andaram no mundo inteiro, a Companhia das Índias. É um povo tolerante com raça, com religião, com cultura, o que você imaginar. Então eu aprendi muitas coisas, eu vivi intensamente. Aí voltei para o Brasil, fui ser diretor da Eletrosul, de uma diretoria inovadora. Ali começaram os primeiros projetos de eletricidade com participação privada no Rio Uruguai. Aí conheci a região sul, que eu não conhecia, né? Trabalhei na Eletrosul, como estagiário lá em Porto Alegre, começando jornalismo. Isso na época do Tom Socorro. Isso aí. E é uma empresa que muito me honrou, né? Depois eu fui para o Ministério de Minas e Energia, eu fui presidente do Conselho de Administração da Vale do Rio Doce, aí diretor da Petrobras. Depois fui secretário de Estado em Mato Grosso do Sul e senador da República. Então sempre levei uma vida intensa. Eu gosto de música, eu gosto de esporte, eu tenho amigos no mundo inteiro. O senhor é um leitor voraz. Eu sou um leitor voraz e fiquei mais voraz ainda durante esse período, porque era um período que você tinha que ter muita disciplina, você tinha que orar muito, você tinha que ler muito, você tinha que ocupar seu tempo. Que tipo de livro que o senhor lia? Livros religiosos? Agora eu estou lendo o livro dos livros, estudando. Porque não adianta ler a Bíblia, qualquer um lê. Agora eu estou estudando... Se aprofundar na palavra. Me aprofundando na palavra e vendo o contexto histórico. Porque às vezes você vê uma epístola de São Paulo, aos Coríntios, por exemplo. Então você vê o São Paulo escrever algumas coisas, você não consegue entender bem por que ele está falando aquilo. Aí você vê o contexto histórico, você entende as mensagens que ele passa, né? Então eu estou estudando profundamente isso. Mas eu tenho lido muito, Vozes, livros de história, até para adensar ainda mais meu conhecimento intelectual, porque com isso você compreende melhor, os povos, as línguas, as culturas, né? Eu estou lendo agora um livro espetacular, chama Guerra das Civilizações, A Conquista do Oriente Médio. É um livro escrito... É um livro longo, ele tem 1.600 páginas. É um livro escrito por um jornalista irlandês chamado Robert Fisk. É um tratado de Oriente Médio, é um tratado de leste europeu. E, em paralelo com isso, agora recentemente eu li um livro de um professor de Cambridge, na Inglaterra, chamado Simon de Montefiore. Chama Jerusalém, a biografia. É uma coisa extraordinária. Uma obra-prima. Ali você vê, Jerusalém é a cidade. É a cidade. Quantos livros o senhor lê por ano? Eu leio muitos livros. Eu leio uma média de... assim, por baixo, posso falar para você, uns 60 livros, fácil. Por ano? Fácil. Assim, sem medo de errar. Ao contrário dessa média brasileira, né? Que pouco lê. Que não lê, né? A que se deve isso? É questão cultural, senador? Eu acho que... É falta de poder aquisitivo para comprar? Acho que é um conjunto de coisas, né? E eu estou muito preocupado porque a internet, que poderia trazer mais benefícios, ela está tornando as pessoas, gozado, do seu ponto de vista cultural, elas estão mais limitadas, porque... elas se preocupam só com os highlights, só com aqueles trechos curtos que eventualmente dão notícias que não são verdadeiras. As pessoas estão com preguiça para ler. Exato. Então perdem a densidade intelectual, que é absolutamente fundamental na formação de uma pessoa, né? Então isso vem de vícios educacionais também, vem de questões sociais, é uma coisa mais ampla, né? Livros sobre política. O senhor lê, quem que são as suas referências no mundo da política, seus líderes que lhe inspiraram para... Sir Winston Churchill, inacreditável. Um homem, num momento dificílimo, né, que ele, e eu recomendo até, né, ele escreveu uma autobiografia. Ali a gente vê o que o Churchill representou, não só para a Inglaterra, mas para o mundo. E um homem interessante, porque ele era uma espécie de senhor da guerra, mas ele não deixava de
curtir as coisas que a vida proporcionava. Então ele gostava de beber um uísque, ele fumava charuto, que hoje inclusive tem charuto cubano que chama Churchill, é exatamente porque era um tamanho de charuto que ele mandava encomendar em Cuba para ele fumar. E ele era um cara assim que rodava o mundo, né? Aqueles momentos de descanso ele sabia curtir, ele ia para o Mediterrâneo, ia para a Côte d'Azur, ele sabia equilibrar bem as coisas, né? Então, para mim, um dos maiores, sem dúvida nenhuma, é Winston Churchill. Quero falar com o senhor, antes de a gente passar agora para o futuro, o senhor está retomando a política, só para eu não perder essa oportunidade, como senador da República, influente que o senhor foi na era petista, aliás, dizem que o senhor foi o homem que derrubou a República. A República começou a cair a partir daquele momento. Daquele momento, exatamente. E o que o senhor viu, assim, que o senhor não imaginava? O que lhe causou mais repulsa? Olha, tem uma frase de um pensador francês que ele diz assim: a hipocrisia é a homenagem do vício à virtude. A coisa que mais me entristeceu é a hipocrisia. É você falar aquilo que você não é. E eu via determinadas figuras se colocando aí como paladinos da ética, da moralidade, da política saudável. E a gente sabia muito bem o que eles faziam no escurinho do cinema. Senador, por que o senhor decidiu fazer a delação? Se o senhor já sabia como é que estava funcionando todo aquele esquema, o senhor faria essa delação se o senhor não tivesse sido preso? Não, eu acho que eu tinha um papel a cumprir naquele momento, que foi um momento histórico para o Brasil. E sem dúvida nenhuma, a partir daquele momento, foram esclarecidas muitas coisas que estavam sendo investigadas, mas não havia conexão. E claro, o meu processo de colaboração é um processo de colaboração de um político. Eu não tenho talão de cheque, recibo, depósito em conta que eu fiz para alguém. Eu jamais poderia apresentar esse tipo de prova. Mas eu sabia como a engrenagem funcionava. E não só como homem de governo. Como eu sempre tive uma relação muito forte com o empresariado, quando alguém aprontava alguma no governo ou no Congresso, os empresários me contavam. Então eu sabia como é que a roda rodava. O senhor sofreu ameaças? Muitas. Vieram da classe política ou do empresariado? Eu acho que muito mais da classe política. Empresariado não. Bom, então agora vamos falar um pouquinho mais do que vai acontecer pela frente. O senhor agora no dia sábado agora, o senhor está assumindo o PTB. Qual que é o seu objetivo, o seu propósito? Como a gente conversou no início dessa entrevista, o senhor falou que hoje vê a vida com uma outra visão, é um outro político. O que o senhor pretende fazer de diferente, senador? Você usou uma palavra emblemática. Outro dia eu estava aqui em casa, era mais ou menos às 10h30 da noite, um grande amigo meu, 82 anos de idade. 82 anos de idade. Ele falou: Deus, eu queria passar em sua casa. Quando o cara ligou, eu falei: ai meu Jesus amado, hoje eu vou até 4 horas da manhã, assim. E ele veio aqui, nós ficamos bebendo e conversando, ouvindo música. E ele é muito preparado, é um cara, já sublimou na vida. Aí ele disse para mim: Delcídio, sabe qual o seu maior erro? Você foi o político mais diferente que esse Estado formou. Até pela tua experiência de vida. Mas você cometeu um grande erro. Você tentou conciliar o inconciliável. Você tentou conciliar o diferente com a mesmice. Você errou aí. Se você tivesse mantido as suas diferenças, já teria sido governador desse estado e nem Deus sabe o que se poderia ainda chegar. Então, é para ser diferente.
é para montar um partido forte, democrático, que debata políticas para o Estado. O Estado hoje é um deserto de ideias, é um deserto de projetos, é um deserto de propostas. E se a gente não acordar, Vozes, nós vamos ficar para trás. O mundo está trabalhando velozmente. Outro dia, eu conversando com algumas pessoas, por exemplo, você vê algumas experiências nessa área de tecnologia, de futuro, inteligência artificial, computadores que não usam mais chip, são computadores quânticos, são computadores à base de luz. Na Califórnia tem uma universidade chamada Singularity University. Esses caras pensam no futuro. Se você vê o que esses caras estão fazendo, é um absurdo. E a gente fica muito preocupado se nós não acordarmos para esse mundo que está vindo aí, que interliga finanças, inteligência artificial, medicina, enfim, tudo isso que a tecnologia proporciona, né? Eu não sei, Vozes, onde é que nós vamos ficar. A China tem feito isso também com maestria. Feito isso, né? Com maestria, formando gente em universidades americanas, em universidades inglesas. Então, o mundo está se preparando. E eu acho que, de certa maneira, nós estamos na eternidade da maçã, aqui em Mato Grosso do Sul, como dizia o Caetano Veloso. E a gente precisa acordar para isso, porque nosso Estado tem um potencial extraordinário e esses jovens que estão vindo aí querem cidadania, querem trabalho, querem ter família, querem ter perspectivas, né? Nós não podemos hoje ver uma espécie de êxodo que está havendo de muitos jovens para outros estados brasileiros. Por falta de quê? Por falta de um modelo que preserve essas pessoas aqui. Por falta de oportunidade, né? Oportunidade, sem dúvida nenhuma. Eu não posso deixar de me referir a essa sua filiação ao PTB. O senhor foi presidente da CPI dos Correios. A CPI dos Correios culminou com a investigação no Mensalão. E o Mensalão culminou com a prisão do atual presidente do seu partido, Roberto Jefferson. O senhor fala numa nova política. Ele também mudou? Ou o senhor está... Nós mudamos. Vocês dois mudaram? Agora, é importante essa tua pergunta, viu, Vozes? Pelo seguinte, primeiro, independentemente daquela crise toda, né? E que eu gostaria de registrar isso muito claramente. Nós fizemos uma das maiores investigações que esse país tomou conhecimento, com resultados, mas nós conseguimos separar um problema político da economia. A economia não sofreu com aquilo tudo que vinha acontecendo em Brasília. Nós tivemos a capacidade de separar a economia das investigações, o que lamentavelmente não tem acontecido. Ou seja, investigações absolutamente legítimas acabaram criando problemas gravíssimos que hoje nós estamos vendo as consequências, do seu ponto de vista econômico para o Brasil, né? Mas nós fizemos uma investigação isenta, porque ela atingiu vários partidos. Então não era o PTB. O senhor ganhou antipatia do PT. Então, partido do PT. E fiquei. O dedo na ferida, e eu fiquei lembrando o Stalin, o soviético supremo. Eu fui expurgado do regime. Eu fiquei exilado, eu acho que uns 2 anos mais ou menos. E um único caso, o exilado no Brasil mesmo, né? Mas pegou PSDB, PP, PTB, PR, o que você imaginar pegou. Então, eu vejo isso com muito equilíbrio, porque, na verdade, não era uma investigação partidária. O que, aparentemente, algumas parecem que são. Então, com relação ao PTB, eu fico muito tranquilo com relação a isso, né? Até porque a CPI dos Correios não fez uma investigação partidária
como aparentemente outras que vieram a posteriori fizeram, ou seja, fizeram investigações com viés político. Lá, pau que bate em Chico, bateu em Francisco, né? E o próprio Roberto, eu sempre tive uma relação com o Roberto, independentemente da crise, de muito respeito. E, na verdade, foi o próprio deputado Roberto Jefferson que startou aquele processo numa entrevista inesquecível para a Renata Lopretti na Folha de São Paulo. Aquele foi o start. Né? E ficou muito claro que todo o problema, ele nasceu de cobiça por espaços, né? E não nasceu nos Correios, nasceu em Furnas, na substituição de um diretor de Furnas que já estava há muitos e muitos anos no comando da área de engenharia, né? E que foi o estopim de toda aquela confusão que aí sim incluiu aquela gravação ilegal, né, dos Correios com aquele funcionário dos Correios, o Marinho. Senador, para a gente, estamos quase no final da entrevista, eu queria uma resposta sincera. O senhor volta para ser candidato? Tem uma frase do Campo Grande ou Corumbá? Olha, tem uma frase do Cazuza que diz assim: mentiras sinceras me interessam. Não, eu vou agora, Borges, eu vou cuidar do partido. Eu pretendo organizar o PTB. Que o Roberto Jefferson deu uma entrevista agora há pouco, esses dias. Falando que eu estou preparado. Que o senhor veio para ser o candidato. Vou responder para você da seguinte maneira. Agora eu quero ser executivo. Seja prefeito de uma cidade importante, ou seja governador do meu estado. Depois eu vou voltar para o parlamento. Prefeito, o senhor tem a chance agora, em 2020? Tem chance agora de Campo Grande ou Corumbá? Em 2020, de me apresentar ou a minha terra querida, ou, claro, aqui na capital, Campo Grande. Ou então, administrar o partido para, em 2022, me lançar candidato a governador. Eu queria só fazer um registro aqui, Borges, o seguinte: essa classe política retrógrada, rançosa que tem aqui no Estado, e uma elite também minoritária, mas rançosa, preconceituosa, eles me adoram em Brasília. Mas aqui eles não querem que eu fique. Só que, como diz o velho Raul, eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Eu sou a mosca que pousou para zumbizar. Então, E voltou para incomodar. E voltei para incomodar. Até porque eu sei que o povo está comigo. Porque o povo sabe o que eu fiz em 13 anos, mais de 2 bilhões de reais de investimentos em todo o Mato Grosso do Sul, em todos os municípios. O senhor foi candidato nas últimas eleições ao Senado, novamente. O senhor fez 110 mil votos. 110 mil votos. Pela situação que o senhor enfrentava naquele momento, aquele impasse, imbróglio judiciário, vai, não vai, pode, não pode, como é que o senhor contabiliza esses votos aí? Foram uma decepção ou foram uma surpresa? Na verdade é o seguinte, Borges, na vida política, muitas vezes você entra para ganhar e você entra para perder. Por exemplo, em 2006, quem que não sabia, até as pedras aqui da minha casa sabiam, que o André ia ser governador, eu fui candidato. Eu sabia que ia perder. Mas só que é o seguinte, eu fiz quase 40% dos votos. E aqui diziam, vai ser a maior lavada do Brasil e tal, não foi. Aí, dali foi o quê? A semente para eu ser candidato ao Senado, à reeleição, eu fiz 828 mil votos, aproximadamente. Que é uma votação que ninguém chegou ainda. Então, dessa vez, é o seguinte, eu tinha que aproveitar um momento onde as pessoas estavam acesas para a questão política e para as candidaturas, para começar a falar da minha inocência, né? Que eu fui injustiçado, que eu fui vítima de uma aberração, só que me seguraram até o final. E eu sabia que eu ia perder, mas eu tinha que marcar a pulsão para mostrar o seguinte: roubaram o meu mandato, o mandato popular, do político mais bem votado da história desse Estado, de um político que teve uma atividade intensa, que trabalhou muito pelo Estado, e um político nacional. E eu fiz 110 mil votos, sem um tostão no bolso, só com um santinho. Andei em 5 cidades
Eu tinha 5 segundos de tempo de televisão, não tinha dobrada com ninguém. Se eu tivesse saído candidato a deputado federal, eu estava eleito. Eu só pedia para a Rose, sem nada. E muita gente não sabia ainda que eu tinha saído do PT, não sabia o meu número. Tinha gente que não entendia se eu era candidato ou não. Quando eu cheguei em Corumbá, na nossa querida Corumbá, no sábado, véspera da eleição, e aí uma senhora me perguntou na rua: senhor Deus, o senhor vai ser candidato ou não? Pixe Maria, se na minha cidade o pessoal está em dúvida, eu imagino no restante do estado. Então, foi 110 mil votos em 9 dias, basicamente, que eu tive, porque me seguraram até o final, que achavam que eu não ia sair. Eu acho que foi uma coisa, mostra a força, né? A minha força política inegável. E a classe política já leu isso. Ela está entendendo o que é isso, né? Então, para mim foi eu não tinha grandes aspirações, mas que eu dei um strike direto em um candidato que era favoritaço e achava que chegava em primeiro lugar ainda, e dei um strike indireto num outro que eu ajudei a eleger em 2010, né? Mas ele simplesmente é um dos que virou as costas, né? Porque se a postura dele, permanente, sistemática, eu sei que eu provei que tinha força e dei um strike em 2 candidatos que mereciam exatamente. Aliás, é aquela história, o velho Chacrinha, ele dizia assim: eu não vim aqui para explicar, eu vim aqui para confundir. E eu confundi mesmo e tirei esses 2 da parada. É difícil de encerrar essa entrevista, mas eu tenho que encerrar. Rapidão, vamos tentar resumir. O senhor falou o pessoal lá não sabia se o senhor ainda era do PT, se eu não era do PT. O senhor sempre foi, as pessoas acusaram, não é acusar a palavra, mas identificavam o senhor como um tucano, um PSDB. Diz que o senhor nunca foi PT. O senhor foi PT ou foi a ocasião que levou o senhor ao Partido dos Trabalhadores? O senhor se identificava com o partido? Ou o senhor tinha uma veia tucana? Eu me lembro, eu filiei no PSDB abonado pelo Serjão, aqui em Campo Grande. Agora você vê o atraso, esse é o atraso. Eles esconderam minha ficha para eu não sair candidato. Quando eu resolvi ser candidato, isso em 98, onde existiam aí áreas de mudanças, tanto é que o Zeca, na época, aproveitou esse vácuo e acabou ganhando a eleição. Então eu não estava errado, mas os caras esconderam minha ficha, por causa do medo, porque os caras não têm medo de mim, porque primeiro eu não sou um sujeito maldoso, eu não prejudico ninguém, né? E quando erro, eu corro atrás para corrigir as besteiras que faço, né? E ninguém infenso a besteira, né? Importante é ter humildade para reconhecer que errou e corrigir. Mas dentro dessa tua pergunta, é o seguinte: quando descobri, eu estava fora do PSDB. Aliás, nem me filiei. O primeiro partido que me estendeu a mão foi o PT. E muitas coisas boas da política e que o PT desenvolveu ao longo dos tempos, até porque é um país que é um partido que tem uma organicidade grande, eu aprendi muito com o PT, inegavelmente. Aprendi muito, as coisas boas. O que, por exemplo? Primeiro, um partido que discute política. Primeiro, um partido onde todo mundo tem voz e vez. Não estou falando em nível nacional, porque o PT hoje virou, eu acho que o PT nacional, se ele tivesse desengatado do governo e tivesse mais independência, talvez essa crise toda que o PT sofreu, o PT talvez não passasse por tudo isso, tendo independência, porque uma coisa é mandato, outra coisa é partido. O partido é maior que o mandato, né? Então, eu aprendi muitas coisas, principalmente na área social, também, a despeito de muitas críticas que foram feitas. Que vão servir para o senhor agora como presidente do PTB. Sem dúvida nenhuma. E como e eu vejo hoje, num momento de polarização, né, é só crítica. Não. Cada um teve um papel importante, desde o Sarney, depois veio o Collor, depois veio o presidente Itamar, que eu tive a honra de servir,
depois veio o presidente Fernando Henrique, veio o presidente Lula, veio a presidente Dilma. Cada um cumpriu com o seu papel. Cada um governou e os seus partidos fizeram coisas boas e fizeram coisas ruins também. Que avaliação o senhor faz do governo Bolsonaro aí nesses primeiros 9 meses? Torcendo para dar certo, né? A despeito aí acho que estão perdendo energia com coisas menores. Eu acho que o governo tem que concentrar na pauta e na agenda fundamental para a geração de emprego e para o desenvolvimento econômico e social do país. O país resgatar aquela credibilidade, aquela confiança dos investidores e a gente voltar a crescer. Eu perguntei para o senhor da identificação PT-PSDB, também gostaria de perguntar Corumbá. Qual é a identificação que o senhor tem com Corumbá? Porque tem pessoas aí que dizem, não, Delcídio só nasceu, passou por Corumbá, Delcídio não é de Corumbá, Delcídio não tem esse carinho que o corumbaense tem. Qual é a sua identificação com a cidade de Corumbá? Bom, primeiro minha família, ela entrou em Corumbá nos idos de 1900, só para você ter uma ideia. É um pessoal, é uma família grande, com uma presença na área de pecuária muito forte, né? Existem várias regiões em Corumbá que pertenciam aos meus bisavós, aos meus avós, né? A minha mãe vive no Pantanal. Eu saí de lá pequeno, até porque meu pai formou engenharia também, como eu, né? Formei. E ele fez a Brasil-Bolívia. Não cai longe da árvore, né? Essa ferrovia que vai a Santa Cruz, que é um modelo de ferrovia, né? Uhum. Que novamente a elite preconceituosa não admite que a Bolívia faça coisas boas e faz, né? Meu pai construiu, ele foi o chefe da obra. Mas não tinha emprego no antigo Mato Grosso para um cara com a formação dele. Ele foi formado na Politécnica de São Paulo, na USP. E ele recebeu um convite da General Electric para ir para São Paulo. E aí ele levou a família. E eu dali, é o seguinte, eu andei pelo mundo. Eu sou um cidadão do mundo, Borges. E corumbaense com muita honra. Minha família inteira é do Pantanal. Inteira. Só tem uma pessoa que não nasceu em Corumbá. Meu irmão. Só. Que já nasceu quando nós morávamos em São Paulo. Mas eu não tenho culpa de ser um cidadão do mundo. Eu sou um cara que Deus me conduziu para isso, para que eu aprendesse muitas coisas. E assim eu sou, né? E nós continuamos tendo investimentos em Corumbá, né? E eu não tenho dúvida nenhuma. Logo, logo vou prestar grandes serviços para o meu município. Como prefeito? Talvez. Eu queria que o senhor respondesse para mim. Campo Grande nós temos aí. Quem que não quer ser prefeito? O atual prefeito, Marquinhos Trade. Nós temos a Rose Modesto. Nós temos... É um enxame de candidato. Talvez o governador André Putinelli, que sempre diz que não é, mas na hora é. Nós temos o Sérgio Harfuch, promotor, muito bem votado aqui como candidato ao Senado na capital. A briga é boa. O senhor está disposto a entrar nessa briga, não? Olha, eu já disputei tantas coisas na vida. Eu não tenho medo mais de nada, sabe? Porque eu bati no fundo do poço. Então, eu não passo do fundo mais. Então, qualquer disputa comigo, eu ganho alguma coisa. Quem perde é quem disputa comigo, né? E, claro, aqui, né, é um enxame de candidatos. E eu estou achando que a maioria dos candidatos que estão aparecendo, no final das contas, eles vão ser candidatos do próprio governador atual. Então, é uma disputa, assim, meio para inglês ver. E Corumbá não. Corumbá, acho que o cenário é indefinido ainda. E Corumbá, como todos os outros municípios, mas Corumbá especificamente, tem uma folha de serviços prestados. E o povo reconhece isso. Ô Borges, eu em Corumbá, mesmo perdendo a eleição majoritária, eu nunca tive menos de 82% dos votos. Não é mole ter 82% dos votos, com todo o respeito, né? Corumbá, Ladário, também é minha cidade querida, são juntas, são co-irmãs, eu sei. E aí eu brinco com ela que eu falo que Corumbá faz parte da grande Ladário. Da grande Ladário. Ela fica muito brava. A turma brinca. Mas enfim, eu acho que agora o tempo vai definir, vai dizer, mas eu quero deixar muito claro para você, eu quero voltar para a política como executivo. Depois eu vou para o parlamento. Certo. Mas agora o foco é mostrar como é que a gente faz uma administração diferente, inovadora,
uma administração que vai construir o futuro do nosso Estado. O senhor acha que o PTB... O senhor não deixa eu encerrar a entrevista, né? Mas está agradabilíssimo. Está muito boa. O senhor acha que o PTB, se não for o senhor, ele teria um nome forte para disputar a Prefeitura de Campo Grande? Nós teremos um nome forte. Quem? Para disputar a eleição de Campo Grande. Esse aí o tempo vai mostrar. Mas já está no partido? Ainda ou não. Não vai importar? Ainda não. Se a gente não achar uma solução interna, nós vamos trazer uma pessoa de grande credibilidade que vai honrar o PTB nessa disputa eleitoral, porque pelo que eu estou vendo aí vão ser 5 ou 6 candidatos contra alguém da oposição, porque na verdade todos os candidatos que estão surgindo, quero restar, com algumas exceções, mas a grande maioria, é tudo candidato do atual governador. Então é uma disputa eleitoral lé com lé, cré com cré, ou seja, é a mesmice. Eu ainda acho que o senhor vai ser, mas enfim, deixa o tempo responder. Olha, eu quero lhe agradecer, muito obrigado por essa entrevista, é um papo muito agradável sempre estar trocando uma ideia com o senhor, né? Porque isso aqui eu não chamo nem de uma entrevista, isso aqui é um bate-papo. Bate-papo mesmo. E, assim, faço votos que o senhor tenha sucesso aí no comando do PTB e o ano que vem a gente vai cobrar do senhor, aí, se o senhor sair candidato, vamos saber como é que vai ser essa administração, porque o povo todo está de olho no senhor depois desse exílio político. Então o povo vai cobrar. Sem dúvida nenhuma, e tem que cobrar, porque todo homem público precisa se apresentar e ser cobrado e saber ouvir crítica, porque a crítica não é ruim, não. Esse Estado criou uma cultura o seguinte: ninguém aceita que falem mal, e quando não é para falar bem, pelo menos que não falem nada. Eu nunca vi uma sociedade dar certo quando você não exercita o contraditório. O contraditório é a adrenalina que qualquer Estado e que qualquer país precisa para melhorar cada vez mais e onde todo mundo tem a voz e tem a vez. Quero primeiro agradecer a você, vossa entrevista agradabilíssima, uma das melhores entrevistas que eu tive a oportunidade de participar, até pelo jornalista competente que é, pela história que você tem, né, que orgulha todos nós também, e dizer que eu estou na estrada. A partir do dia 21, eu levei uma vida reservada, cuidadosa. A partir do dia 21, eu estou na vida de novo. E espero continuar trabalhando pelo nosso Estado, conversando com as pessoas, estendendo a mão, sem ódio, sem ranço, sem nada, com Deus no coração. E deixar um grande beijo para a minha família, para os meus amigos e para o povo de Mato Grosso do Sul, porque eu sei que no fundo, eles hoje compreendem muito bem o que aconteceu comigo e o que eu representava. E exatamente pelo que eu representava, a exigência que as forças do atraso passaram a insistir para que eu ficasse fora do jogo. Mas a vida é assim, a gente aprende, como diz o poeta, né? Seguindo em frente, acompanhando a marcha. Bom, o senhor só citou referências de livros, de poetas, de música, então eu acho que é aquela, Isso, né? Que eu não falei de esporte e de Fórmula 1, hein? Ainda. Mas então, nós vamos ter que fazer outro programa, senador. Aí nós vamos falar, aí o cardápio que você me permite, né? Eu pegar carona nesse seu blog aí, que é ultra super lido, veloz. Obrigado. Parece um antagonista. Estamos chegando, estamos trabalhando. Mas fazer uma entrevista para a gente falar de contar causos, né? E principalmente nessa área de esportes, nessa área de música, cinema, Fórmula 1, coisas que eu aprecio intensamente. Eu acho que daria uma entrevista maior do que essa. Vamos fazer, o compromisso está feito. Deixa só a gente consolidar um pouquinho mais essas entrevistas, você está acompanhando aí no www.carlosvoges.com.br. Compromisso meu, nós vamos agendar essa daí. Aí vamos fazer uma entrevista mais de entretenimento. Vamos embora. Tá? Muito obrigado. Nóis. Muito obrigado mesmo. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. E a gente volta com um novo entrevistado na próxima semana. Muito obrigado e até lá.